E não é que teve comentarista demitido da Globo depois de 20 anos que saiu detonando a emissora? Para entender toda essa história e muito mais, vem comigo, porque o Pocket News de hoje tá só começando. A Euro 2020 está sendo acusada de causar um novo surto de casos de coronavírus na Europa. O ministro do Interior da Alemanha chamou a UEFA de totalmente irresponsável por permitir grandes multidões no torneio. A Organização Mundial da Saúde disse que a mistura de multidões na cidade sede da competição, aliada às viagens e à flexibilização das restrições sociais, aumentaram o número de novos casos em 10%. Com as restrições da Covid-19 variando de país para país, o tamanho da multidão nos estádios variou também, de 60 mil em Budapeste, por exemplo, a 25 e 45% da capacidade dos estádios em outros locais, onde houve frequentemente cerca de 10 a 15 mil espectadores assistindo aos jogos. A UEFA disse estar totalmente alinhada com as diretrizes das autoridades sanitárias em todos os locais. Porém, o ministro do Interior alemão, Horst Seehofer, disse que a posição da entidade era totalmente irresponsável e que uma partida com 60 mil espectadores, como na Arena Puskás da Hungria, e também planejada para semifinais e final no estádio de Wembley em Londres, promoveria inevitavelmente a propagação da doença. Essa é uma situação delicadíssima, né, que mostra algo que o Ashla vem falando há bastante tempo nas suas lives aqui no YouTube, que é o fato da vacinação sozinha não promoveu o fim da pandemia, mas sim com ela também o isolamento. Claro, a vacinação ela tira quase que toda a possibilidade do sujeito ir para UTI ou morrer, mas sem o isolamento os casos continuam se proliferando, né, fazendo inclusive com que haja uma possibilidade para que se crie uma nova cepa resistente a essas vacinas. O problema é que as pessoas estão de saco cheio de isolamento, ainda mais na Europa, onde o lockdown foi implementado muitas vezes e de maneira severa, diferente do que a gente viu por aqui. Então vai ser difícil a gente ver a coisa indo novamente por esse lado, ainda mais agora que, embora aí os casos estejam aumentando de novo, as pessoas já estão em sua maioria imunizadas, mas não deixa de ser uma preocupação grande, porque como lá eles vacinaram primeiro e estão voltando primeiro, é algo que naturalmente vai acontecer aqui também quando os nossos estádios voltarem a receber público. A gente fez um vídeo aqui ano passado sobre como um jogo de futebol na Itália foi muito fundamental para uma explosão de casos que depois foi parte do que resultou aquele massacre que a gente assistiu por lá. Então a gente só vai saber mesmo o resultado prático da volta dos estádios lotados agora, e eu espero que não seja um grande perigo, porque ninguém aguenta mais essa pandemia. O Benfica anunciou a renovação de contrato com a Adidas pelos próximos 6 anos, o que fará com que a marca alemã permaneça como fornecedora de material esportivo do clube até a temporada 2026-2027. Com isso, o relacionamento chegará a 30 anos consecutivos, uma vez que teve início na temporada 97-98. Os valores do novo contrato não foram oficialmente divulgados, mas de acordo com o jornal português Diário de Notícias, o vínculo anterior, que durou até esta temporada, rendia ao clube 4 milhões e meio de euros por ano, valores que foram mantidos. O Vasco turbinou a sua emissora oficial, a Vasco TV, e fechou o ano com 2 milhões e meio em receitas, rendendo lucro de R$1 milhão. De acordo com o UOL, houve um investimento no estúdio, uma parceria com uma produtora e a criação de programas como o pós-jogo. Esse incremento resultou em um aumento considerável em receita para o canal, que antes gerava apenas 100 mil por ano com anúncios do Google. O Vasco agora planeja criar uma Vasco TV com assinatura, com o valor girando em torno de R$10 por mês. O SBT decidiu que fará a final da Copa América, que vai acontecer no sábado do dia 10 de julho, às 9 da noite, com um narrador, comentaristas e repórteres diretamente do Maracanã. De acordo com o R7, a ideia da emissora é repetir o mesmo trabalho que foi feito na decisão da Libertadores da América, tirando os profissionais do estúdio. O presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo, acusou o Marco Polo Del Nero, seu antecessor e ex-padrinho político, de ter feito uma proposta de R$12 milhões para evitar que uma funcionária da CBF apresentasse denúncia de assédio contra Caboclo. A denúncia revelada pelo Globo Esporte foi apresentada na Comissão de Ética da CBF no dia 4 de junho. 2 dias depois, Caboclo foi afastado da presidência por 30 dias, prazo que está prestes a vencer. Del Nero, que desde 2018 está banido pela FIFA do futebol, ainda não se pronunciou, assim como a CBF.
E hoje é sexta-feira, dia de te atualizar sobre o que de melhor vai rolar na tela da Gigo TV neste final de semana. E a bola já começa a rolar nesta sexta com a partida entre Brasil e Chile pelas quartas de final da Copa América e terá a transmissão do SBT e da ESPN Brasil. No sábado, o destaque fica por conta do confronto entre Argentina e Equador às 10 da noite, também com transmissão do SBT e da ESPN Brasil. Vale lembrar que tem o jogo 6 das finais do leste da NBA entre Atlanta Hawks e Milwaukee Bucks, que terá exibição da Band às 9h30 de sábado. Já no domingo, o destaque fica por conta do clássico entre Corinthians e Atlético Mineiro pelo Brasileirão Sub-20 na tela da Band às 4 da tarde. E não se esqueça que o Grand Slam mais glamouroso do tênis está comendo solto na tela do Band Esportes todos os dias. É claro que eu tô falando do torneio de Wimbledon. E você já sabe, na Gigo você pode assistir a tudo isso e muito mais de qualquer lugar, inclusive do seu celular, por um preço muito mais baixo do que da concorrência. Para saber mais, clica no link aí na descrição. Dias após tecer um comentário polêmico no Twitter que dizia sentir saudade de quando a imprensa esportiva não opinava sobre política, Carlos Cereto foi demitido do Grupo Globo. Segundo a apuração do site Notícias da TV, após rusgas internas, a relação entre as partes andava bastante desgastada e já não existia clima entre o profissional e a chefia da empresa. Ambos então negociaram a saída de forma amigável devido ao tempo de casa do jornalista. Em entrevista à coluna de Gabriel Wacker, Cereto afirmou que a decisão foi amadurecida depois de algum tempo e disse não querer dar detalhes da rescisão. No seu Instagram, o jornalista foi mais incisivo e aproveitou para detonar sua agora ex-empresa, dizendo que o Sport TV e a Globo que conheceu não existiam mais. Carlos Cereto começou a carreira no Sport TV em 2001 como repórter e foi produtor do extinto programa Arena Sport TV e depois acumulou as funções de repórter e comentarista. No início da década de 2010 também foi chefe de redação do Sport TV em São Paulo e posteriormente virou apresentador. Em 2019 ganhou o programa Acabou a Brincadeira com o nome de um de seus bordões mais famosos. A atração saiu do ar no mesmo ano por não ter a audiência esperada. Bom, de acordo com todas as versões até aqui, o Cereto não saiu pelo comentário que teceu, mas não deixa de ser uma coincidência grande, afinal ele foi massacrado, inclusive por companheiros de casa na internet, que ao meu ver, rebateram com razão a besteira que ele falou. Inclusive, a gente tratou esse tema aqui em um dos Freak News que você pode assistir clicando aqui no card. Falando sobre o Cereto profissional, eu confesso que eu nunca gostei dele como comentarista, por exemplo, e tampouco como apresentador. Muito fraco. Como repórter, ele era ok, ninguém fica numa casa tão importante por tantos anos se não tiver competência para tal, mas quando procurou aí alçar voos maiores, naufragou completamente. E sim, a gente tá tomando nota da acusação de assédio que ele sofreu e tentando entender para ver se teve a ver ou não com a saída dele, pra gente poder falar sobre isso mais pra frente com certeza. É sempre importante tomar cuidado nesse caso antes de tudo ser checado, então eu nem vou me alongar muito sobre isso por enquanto, mas prometo que a gente volta aqui em breve para falar sobre isso com mais calma, porque são acusações bem fortes. De todo modo, ele me parece que recebeu uma boa grana e a Globo não perdeu alguém que ela não seja capaz de substituir até para melhor. Então acho que no fim foi bom para todo mundo. Se você gostou do nosso formato, curte esse tipo de vídeo, aproveita e se inscreve aqui no Futeboteco e deixa o seu like, que isso é muito importante para o nosso trabalho aqui no YouTube. Um grande abraço e até o próximo vídeo.